Além do gesto, que é uma delícia, dá uma foto fantástica, cara. Cadê o fotógrafo aí? Bate a foto aqui, ó. Olha que maravilha. Maravilha, muito bem. O Jordão me ligou. Aliás, o Jordão mandou umas 4 mensagens, né? Primeira mensagem: você tem que falar de liderança, não sei o quê, de uma forma fodástica. Aí ele mandou uma nova mensagem: você tem que falar de 10 coisas foda que você aprendeu no Leadercast. Aí ele mandou uma outra mensagem. Cada vez que ele mandava uma mensagem, ficava uma loucura. Eu falei: vou fazer uma coisa, eu vou juntar isso tudo e vou fazer uma palestra com vocês chamada 10 coisas fodas que eu aprendi com o Leadercast, né? Então, o Leadercast, para quem não sabe, é um podcast. É um podcast que eu já faço desde 2015 e é um podcast voltado para liderança e empreendedorismo, onde eu tenho a ideia de conversar com gente que faz acontecer. E ali, depois de 140 e pancadas de conversas com pessoas inimagináveis, deu para aprender algumas coisas. E como o Jordão me mandou essa dica muito em cima da hora, eu falei: cara, não vai dar tempo de eu entrar para pesquisar, para lembrar, para retomar tudo aquilo. Eu falei: então vou fazer uma coisa aqui. Eu vou na memória, eu vou tentar lembrar das coisas que me marcaram nesses 140 e tantos Leadercasts e fazer com vocês uma relação de algumas coisas que acharam que foram muito legais, né? Bom, lição número 1. O mundo não é feito só de... O mundo não é feito só de fodões midiáticos, né? Qual é a história aqui? Antes de eu começar o projeto, eu dei uma olhada e falei: deixa eu ver o que tem no mercado, né? E encontrei o padrão. E o padrão lá é o seguinte: eu nasci pobrinho, eu estava morando num lugar ruinzinho, meu pai morreu quando eu era novinho, a minha vida foi um inferno, eu dei certo, fiquei milionário, e você também pode ser. Como eu fiquei, você também pode ser. E todo lugar era assim, viram figuras midiáticas que você vai atrás e fala: cara, mas bicho, os caras já estão num nível de milionário, de bilionário, onde está legal. A possibilidade de eu ser bilionário como ele é grande, mas a probabilidade é 0, né? Eu falei: então eu não posso conversar com esses caras, eu não quero o cara midiático, grandão, eu quero a moçada que está aqui. E começo a levar gente que está aqui, gente que faz acontecer, que nem o Ricardo Jordão, que nem o Rafael Rodrigues, que eu peguei desse palco aqui, que vai parar na África com uma mão na frente e outra atrás e muda a vida das pessoas sem nenhum recurso e começa a mudar a vida das pessoas. A Bia Pacheco, a primeira mulher a reconhecer que tinha AIDS no Rio Grande do Sul, foi a primeira a chegar em público e falar: eu tenho o vírus HIV positivo, né? Rony Clayton, pastor batista, numa cidade do interior, Cerquilho, com 200 pessoas que estão lá, 200 fiéis, e ali o cara tem que fazer acontecer, tem que fazer a vida rodar ali, pessoas que estão mudando a vida de outras pessoas sem estar na mídia, né? Eu falei: eu quero chamar essa turma e é com eles que eu vou conversar, e ali eu descubro quem é que faz o país acontecer de verdade, sabe? São esses pequenos abnegados que impactam diretamente no mundo onde eles atuam. Segundo ponto, aliás, a isca intelectual: a comunicação que leva à ação depende das relações entre gente que se conhece de verdade e tem uma base comum de cultura histórica, linguística e social. Ou seja, comunicação que leva à ação. Cara, o livro escrito pelo japonês é legal. O case do norte-americano é muito legal. O case do alemão também é fantástico. Mas para acontecer, cara, é aqui. Sabe? É mão na mão. Olho no olho, é suor, é tremer junto, é passar o perrengue junto, falando a mesma língua e com a mesma cultura, e essas pessoas começam a mudar o mundo em volta delas, né? O outro ponto, que é o ponto número 2, cheire o hálito. E essa lição quem me deu foi o Marcelo Waschenberg, que é cirurgião de coluna lá do Einstein. Fiz uma cirurgia de coluna com ele, convidei ele a vir conversar comigo, e a gente batendo um papo sobre a vida de médico no Brasil, e ele me conta e fala: cara, o que aconteceu é que a gente perdeu esse hábito de cheirar o hálito. Eu falei: meu, o que é isso? Ele falou: ele me conta a história de um professor dele de medicina, super conceituado, um cara muito famoso, conhecido no meio, e que dizia: o que você tem que praticar é o seguinte: cheire o hálito do paciente. E de tanto cheirar, você começa a entender o que acontece com ele pelo cheiro do hálito. E aquilo foi uma grande sacada, tipo assim, cara, escute o que está acontecendo em volta. Eu chamo em seguida o Bruno Teles é um professor lá do norte do Brasil, se muda para os Estados Unidos, vira professor universitário, e toda vez que a moçada vai começar o ano, ele escolhe ali uns 20, 30 da turma nova, leva um de cada vez para uma cafeteria, paga um café e conversa com o moleque durante 30, 40 minutos e faz 4 ou 5 perguntas: por que você escolheu essa escola, o que você quer da vida, o que você quer fazer. E ali ele escuta a carência de cada estudante. Quando começa o ano, ele entra na sala de aula sabendo o que cada um deles pensa e começa a dar a matéria linkada com o que a molecada pensa. Ele foi cheirar o hálito, né?
O outro ponto, o Marcelo e a Evelyn. Marcelo é médico, a Evelyn é dentista, moram lá em Rondônia. Então, lá em Rondônia, assim, ouvem o Rony Clayton contando do negócio da África, como é que aquela ação que ele faz social na África, salvando vidas na África, e falou, cara, eu quero experimentar de perto. E vão para a África junto com o cara. E vão lá e experimentam, passando 15 dias, ajudando, prestando assistência ao pessoal na África. Ou seja, cara, olhar de longe é legal, comentar, ajudar, dar dinheiro é legal, tudo, mas bicho, vá lá. Olhe no olho, converse, fale, escute, cheire o hálito. Outro ponto importante, a riqueza do caos, o papo não pautado. Eu vou fazer um programa de entrevista, e entre as pessoas, o que é o normal? Eu vou ter uma pauta e a entrevista eu sigo a pauta. E no Leadercast eu quebro isso completamente e falo o seguinte, cara, aqui só tem 3 perguntas. E a pergunta é o seguinte, qual é teu nome, tua idade e o que é que você faz? Fim. Dali para frente, cara, é o que surgir. E eu faço questão de não entender quem é a pessoa. Quando chega alguém que eu não sei quem é, a pessoa senta na minha frente e é uma delícia. Porque eu viro pro cara e falo, o que você faz da vida? E nesse o que você faz da vida começam a aparecer histórias fabulosas. Eu levo ali o Osiris Silva, faz 2 programas comigo, mais de 2 horas e tanto, e o cara chora na minha frente, contando a história dele, de como é que ele construiu aquilo tudo que a gente viu que ele fez. Levo o Felipe e a Catiúcia. O Felipe é um menino que inaugurou um barbershop numa cidade de 15 mil habitantes no exterior de São Paulo. Você fala, cara, o que tem para ensinar um moleque desse? E a hora que ele começa a contar a história de como é que ele vai aprender a fazer um negócio totalmente inovador, lá na cidadezinha dele, entrando no YouTube e baixando vídeos em alemão, vídeos em holandês, mostrando como é que um barbeiro da Holanda trabalha. Cara, é genial, e você fica enlouquecido com como é que esse cara está fazendo acontecer lá, e eu nem sei quem é ele. Leva o Alexandre Ostroviec, e o Alexandre chega lá para falar sobre o site que ele montou, que é o site do ranking dos políticos, e a gente faz um programa de 1h30, falando do ranking dos políticos. Na hora que ele vai embora, que eu vou fuçar para montar a biografia dele, eu descubro que o cara é presidente, ou é CEO da Multilaser, uma empresa de 500 milhões, capa da revista Exame, case no meusucesso.com, e a gente não tocou nesse assunto durante o programa. Por quê? Porque a riqueza é, cara, me conta de você, me fala o que te importa, e não aquilo que me interessa. Eu não vou cortar a tua conversa para dirigir você, eu quero que você me diga o que é importante para você. E começam a surgir histórias que são fabulosas ali. 4, deixe fluir a narrativa. Para onde a conversa vai? Não importa, ela vai para onde a gente quiser. E aparecem coisas muito legais. O Rafael Baltres, que eu levo o Rafael para contar uma história, para falar como é que é a vida dele como palestrante, como hipnólogo, e a conversa vai fabulosa, até que de repente acontece uma tragédia inigualável na vida dele, e a vida dele dá uma guinada de 90 graus. Ele se vê sozinho e agora eu tenho que virar. Cara, e aquilo dá uma riqueza na história que não podia esperar que isso acontecesse. O Maurício Pereira vai me contar da carreira de músico, e você descobre no meio do caminho que o cara é o pioneiro da internet no Brasil. O primeiro show que foi ao ar, transmitido pela internet, foi ele que fez na unha. Leva o Olavo de Carvalho, cara. Olavo de Carvalho. Todo mundo xingando, batendo. Um dia eu me encho o saco, eu falo, chega de intermediário, eu quero ouvir dele. E eu vou para os Estados Unidos, sento na frente dele, fico 2h30 conversando com o cara, olhando para ele, pegando na mão dele, ouvindo o que esse cara tem a dizer, e descubro um sujeito fabuloso, com conhecimento gigantesco, que me traz conhecimentos que eu não podia imaginar, porque eu tirei os intermediários do meio, tirei a caricatura do meio e fui deixar fluir a narrativa. Com o Olavo, eu aprendi algumas coisas. E ali eu crio esse conceito da escala Aécio. Não se preocupe, não tem nada a ver com político, tá? Chama Aécio, que é para ninguém esquecer do nome. Mas essa escala, ele informou uma coisa assim: você tem acesso a um determinado tipo de informação, não importa como. Eu li o jornal, eu ouvi, alguém mandou o WhatsApp, eu tive acesso a uma informação. Em seguida vem o E de entendimento. Eu vou tentar entender essa informação que apareceu. E para entender, eu vou usar o único recurso que eu tenho, que é minha mente, meu repertório. Quando eu acho que eu entendi essa mensagem, eu parto para o próximo passo, que é, eu vou tirar uma conclusão. E aí, então, a partir do meu entendimento, eu concluo alguma coisa. Vem, então, o I, de imputação. Eu vou imputar a minha conclusão em alguém. Eu tirei a conclusão, mas eu vou botar ela no colo de alguém, no colo do cara que escreveu. Eu concluí uma coisa, mas quem é o culpado é você que escreveu isso. E aí vem o O, em que o sujeito passa a ofender pela conclusão que ele tirou.